A paz do Senhor, professores. A paz do A paz do Senhor. Senhor, Gil, a paz do Senhor, Gil. A paz do Senhor, Juliana, paz do sua irmã Leide. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos em um EBD em síntese podcast pré-adolescentes. E desta vez, né, nós já estamos no final do trimestre, perdão, no final do trimestre, na última lição. E aí, professor, como é que está o seu coração para esse final do trimestre? É o momento de nós fazermos aquela sondagem, vermos o que ficou, o que os alunos gravaram mais, o que foi mais importante para eles aprenderem nesse momento. Vamos perguntar aí, qual lição você gostou mais de estudar, né? Vamos fazer aquela sondagem, ver o que eles reteram de todo esse trimestre que foi tão rico para nós. E nessa lição, para nós finalizarmos esse trimestre, nós vamos finalizar com o tema Trabalhando com Missões. E eu achei muito interessante a perspectiva desse comentarista da lição, porque ele vem trabalhando, aí trabalha os dons ministeriais, os dons espirituais, as manifestações do Espírito, fala sobre a igreja, como é que funciona a igreja, como ela está organizada, para depois chegar nesse momento de evangelismo e fechar com missões. Fecha justamente por onde começa, né? Porque se há alguém que, pela graça do Senhor, foi a pastor, foi a diácono, foi a presbítero, se há alguém que, pela graça do Senhor, toca na igreja, louva, se há alguém que foi cheio do Espírito Santo, que teve o batismo com o Espírito Santo, que sentiu o Espírito Santo tocar em sua vida em línguas estranhas, em profecia, seja como for, essa pessoa só foi possível vivenciar porque o evangelho chegou até essa pessoa. O evangelho, a pregação do evangelho é o princípio de todas as coisas, porque quando nós conhecemos o evangelho, é que nós podemos vivenciar tudo isso que nós passamos nas lições anteriores, não é verdade? Então, essa lição ela foi muito interessante. Nós vamos fechar aí com chave de ouro, né? Fechando pelo princípio, né? Literalmente os últimos, aqui nesse caso, os últimos foram os primeiros, né? Os Porque primeiros. tudo começa com A gente missões. tá, a gente tá terminando como tudo começa. Exatamente, exatamente, Helene. E a nossa lição está baseada em Marcos 16, 15, que fala justamente aquele versículo muito conhecido, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e também Romanos 10, do 13 ao 15. E a Bíblia nos fala, o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade aos que estão na prisão. Isaías 61, 1. Então, missões, o que é missões, né? Missões é justamente levar a palavra do Senhor, pregar o evangelho de Cristo, né? E que coisa boa é que nós possamos fazer missões, pregar o evangelho, levar o evangelho, porque essa é uma das ordenanças que o Senhor Jesus, né, ali ao assunto aos céus, foi uma das ordenanças que ele deixou para nós, que nós preguemos o evangelho. Mas é pregar só a quem estava perto? Não, não é só quem estava perto. É a toda criatura. Então, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto aos confins da terra. Então, a nossa missão, né, ela existe missões para quem está perto, existem missões para quem está longe, existem missões para quem está lá do outro lado também. Nós devemos levar o evangelho de Cristo, né? Por isso existem vários tipos de missões. Nós temos as missões nacionais e as missões internacionais. Nós temos a possibilidade da missão monocultural, que é quando você vai pregar o evangelho para ou uma pessoa que está em outro lugar, mas que ela tem a mesma cultura que a sua, né? No caso, a monocultural.
nesse aspecto, como é que seria? Nós poderíamos pregar o evangelho a uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, mas que também é brasileiro. Então, a gente não muda de cultura. A gente está falando do evangelho, é um brasileiro, mas que está em outro país. E tem também as transculturais, né? Que aí nós vamos passar pela barreira das culturas. Então, nós vamos ter que se apropriar daquela cultura, da língua, para poder falar do evangelho de Cristo. E ainda tem aqueles missionários, né, que se detêm a um determinado grupo de pessoas, direciona missões para um determinado grupo de pessoas, para um grupo de pessoas que são viciadas em drogas, né, reabilitação. Existem outras pessoas que são direcionadas para os presídios, então ali dentro do presídio tem uma certa cultura, tem uma certa forma de pregar o evangelho, então, e todos esses são formas que a missão ela pode se apresentar, né? Dentro das possibilidades que nós temos de pregarmos o evangelho. E a lição dentro dos saberes escolares, achei muito interessante saberes escolares. Eu quero destacar aqui dois em especial, né? O primeiro que diz: a igreja foi estabelecida para cumprir a missão prioritária. Qual é a missão prioritária? Ganhar almas para o reino de Deus. Então, é importante nós estarmos em comunhão, nós estudamos durante todo esse trimestre, como é importante nós estarmos em comunhão com o nosso irmão, nós recebermos os dons do Espírito, nós ouvirmos a voz do Senhor e a orientação dos nossos pastores, dos nossos líderes. Nós sabemos o quanto isso é importante, nós estudamos, porém, existe uma missão que é prioritária da igreja, e a igreja não pode se distanciar da sua missão de fazer missões, de pregar o evangelho, de pensar nas almas. Muitas vezes nós nos acomodamos naquele ambiente que é tão bom da igreja, né? Nós estamos entre os nossos irmãos, mas nós não podemos perder de vista as almas que estão necessitando ouvir uma palavra, que estão necessitando de serem libertadas, como aqui traz o texto de Isaías, os aflitos, os doentes. Nós precisamos chegar até essas pessoas, alcançar essas pessoas. E o outro saber escolar que eu gostaria de destacar é o saber de número 4, que diz: a Igreja de Cristo precisa fazer missões em todo tempo, lugar e por todos os meios. Então, nós, enquanto cristãos, nós circulamos em alguns ambientes, né? Alguns trabalham, outros estudam, outros fazem outras atividades, mas diante de todas as possibilidades que nos são propostas, nós precisamos levar o evangelho. Se eu estou no meu trabalho, eu preciso levar o evangelho. Se eu estou na minha escola, eu preciso levar o evangelho. E hoje nós temos ainda uma outra possibilidade que se ampliou nesse momento de pandemia, que são as redes sociais, o alcance pela internet, então, que se ampliou bastante como porta de evangelização. Então, os nossos pré-adolescentes, a grande maioria, se não todos, já tem acesso a uma rede social, né? Já tem acesso à internet. Então, eles podem alcançar pessoas através desses meios. Então, nós, enquanto igreja, precisamos estar dispostos a alcançar por as pessoas, as almas, por todos os meios que nos estão disponíveis. Então, você, professor, traga os meios, foque nos meios pelos quais os pré-adolescentes, eles podem estar levando o evangelho. Nessa lição, nós podemos trazer também algumas dicas de como os pré-adolescentes podem ter acesso à vida missionária. Nós temos o site do Portas Abertas, nós podemos apresentar esse site como dica, a gente pode apresentar para eles conhecerem como é a vivência de um missionário que está lá do outro lado fazendo missões, quais são as angústias que ele passa, quais são as necessidades que ele tem. Por quê? Porque quando nós apresentamos esses missionários, isso dá rosto às pessoas. Não são apenas um missionário, não. É aquele irmão que eu li sobre ele, que eu conheci sobre a missão que ele está desempenhando. Então, eu tenho no meu coração, eu gero no meu coração um desejo de orar por aquele missionário, de orar por aquela família, de orar por aquela igreja perseguida. Então, é importante nós apresentarmos isso para o pré-adolescente. Apresentarmos também a janela 1040, né, como nós conhecemos, a janela onde temos os países que mais perseguem os cristãos. Então,
Tudo isso nós podemos trazer nessa aula, né? Nós temos o desafio de trazer esses aspectos de missões que nos estão disponíveis. Nós podemos apresentar para os pré-adolescentes, perguntar se eles já conhecem, se já ouviram falar, e se não, chegarmos para apresentar eles. Nós temos alguns desafios aí nessa lição, né, que fala sobre missões. Um desafio Exatamente. até para gravar a lição, né? Verdade, Essa discussão de como apresentar esse tema, né, para os alunos, que é um tema complexo, mas é extremamente necessário. E eu estava aqui observando nos saberes escolares, né, o segundo saber aqui, né, nenhuma programação eclesiástica é mais importante do que a obra missionária. Estávamos debatendo sobre isso, né, que a programação eclesiástica é a última coisa que se propõe à igreja na hora de se pregar, né, o evangelho. Essas propostas, né, da apresentação de sites e trazer essa realidade para dentro da sala de aula é importante porque aproxima, né? Assim, nós vivemos em um mundo totalmente interativo hoje, as pessoas se conhecem pela internet, né? As pessoas fazem amizade pela internet, você ama, você cria pessoas, né? Cria ideias de pessoas, endereços e exemplos, né? De pessoas que você admira, porque você conhece pela internet. Então, trazer essa realidade desse missionário que está lá fora, como Gil disse muito bem, dar um rosto a esse missionário, né? Trazer uma forma, e a sua realidade, como a gente conhece, que a gente consegue alcançar nos sites, as histórias dos missionários e as suas necessidades, trazer para dentro da sala de aula é extremamente importante para que os alunos eles consigam, né, alcançar um pouquinho da realidade desse missionário que está lá na ponta, lá, oferecendo a sua vida, né, como sacrifício vivo, e adorar, sacrifício vivo em adoração ao Senhor, né, tá se sacrificando, abrindo mão da sua vida, até, né, colocando-se em risco para pregar esta palavra de amor que salva, que alcança vidas, né? Isso é bem importante. Eu achei essa orientação bem interessante, viu, Gil? Então, irmã Eleide, continuando. Então, nessa lição, nós temos aí esse desafio, né, de apresentarmos essas propostas. Nós temos alguns outros desafios ao decorrer dessa lição. E um desses desafios, né, seria olhar para o nosso aluno pré-adolescente, não apenas como alguém que, no futuro você pode ser um missionário. Não, nós precisamos olhar para o nosso aluno, para o pré-adolescente, como alguém que é um missionário. Ele pode ser um missionário agora, ele não precisa ser uma realidade tão distante. E o nosso primeiro tópico ele vai falar justamente sobre isso, sobre os missionários notáveis, de pessoas que anunciam o evangelho. Então, nós temos algumas referências dentro da nossa lição e através da Bíblia, de algumas jovens, de alguns adolescentes que estavam ali dispostos a cumprir o hino do Senhor. Nós temos aqui o exemplo de Daniel e seus amigos na Babilônia, temos o exemplo de José no Egito, Jeremias, Samuel, o próprio Jesus, que com apenas 12 anos já pregava o evangelho. Olha só que maravilha, né? Bem a nossa faixa etária. Então, vamos enfatizar. Exatamente o que eu pensei. Pois é. Então, vamos Pré-adolescente. enfatizar. Jesus é um pré-adolescente pregador. Exatamente. Então, ser um missionário não é algo tão distante da realidade dos nossos alunos, é algo possível diante do que a palavra nos mostra. Então, os nossos alunos, eles podem sim ser missionários, né? A lição, ela vai trazer que eles podem estar apoiando, né, os trabalhos evangelísticos dentro da igreja. Então, quais trabalhos evangelísticos são desenvolvidos dentro da sua congregação? Né? E, além disso,
quais trabalhos evangelísticos ele pode desenvolver através da internet ou na sua escola. Quais trabalhos evangelísticos ele pode estar desenvolvendo? Vamos pensar junto com eles? Como é que eles podem ser um agente de missões nos ambientes que eles frequentam? Por exemplo, a escola. Como é que ele pode chegar e falar do Evangelho de Cristo? Como é que ele pode estar pregando o Evangelho de Cristo dentro da sua escola, sendo efetivamente um missionário? Porque o ID do Senhor não é um ID direcionado apenas para pastores. Eu quero que os pastores, todos os pastores vão e preguem o evangelho e sejam missionários. Não. O ID do Senhor não foi só para os professores. Eu quero que só os professores vão e preguem. Não. Ele apenas disse ID. Ele não falou ID só quando você tiver 30 anos. ID só quando você fizer isso na sua vida. Não. O ID do Senhor é para todos aqueles que recebem o evangelho. Então, se eu recebi o evangelho, eu já tenho por obrigação a missão de transmitir o evangelho a outra pessoa. Eu lembro que logo quando nós nos convertemos, né, ferve em nosso coração esse desejo missionário de estar pensando ali, quantas almas eu vou ganhar para o Senhor nesse ano? Eu quero ganhar, ser meu amigo para o Senhor esse ano, né? Então, quando nós aceitamos a Cristo, aquele desejo, ele arde, mas parece que com o passar do tempo vai esfriando e a gente deixa de pensar, de refletir sobre isso. A gente vai se acomodando a estar ali recebendo, se alimentando e esquecendo, né, de também alimentar as outras pessoas, de levar a palavra a outras pessoas. Então, essa lição é justamente para trazer essa reflexão de que todos nós temos a capacidade de sermos missionários. Não significa que todos nós vamos conseguir nos deslocar por algumas distâncias. Não, às vezes pode ser que a gente não consiga como é que eu posso falar? Esqueci agora a palavra. Fazer uma missão transcultural, né? Isso, É isso. fazer uma missão Ir para transcultural. outros países ou para outros estados, para outras cidades. Mas aí a gente precisa pensar no seguinte, né? Nosso campo missionário mais frutífero precisa ser o ambiente em que nós vivemos, né? A nossa casa, a escola, a rua que a gente mora, os nossos vizinhos. Esses precisam ser os nossos primeiros campos, né? E aí, se de fato vamos fazer missões transculturais, é outro assunto. Mas, assim, aproveitando, já que eu já entrei na. Já interrompi vocês, deixa eu acrescentar aqui uma coisa. Para apresentar essa primeira parte da lição, vendo aqui as possibilidades, né? Daniel e os seus amigos, José no Egito, Jeremias, Samuel e o próprio Cristo, né? Eles eram todos adolescentes, e no caso de Jesus, pré-adolescentes. Samuel e Jeremias, crianças, né? O professor ele já pode começar essa lição trazendo esse impacto, né, para dentro da sala de aula, com figuras, né, desses meninos, desses jovens, né, com a Bíblia na mão, ou pregando, né, fazendo expressões de fala, né, de ensino, trazendo essa realidade mesmo para eles, de que não precisa ser uma ilustração, né? Porque é bom sempre a gente ilustrar. A aprendizagem pelos olhos ela é maior do que pelos ouvidos. Então, trazer lá um cartaz ou figuras isoladas, né? De jovens e crianças que pregando, né, essa palavra. Por que é que eu digo isso? Porque os nossos jovens eles estão muito ligados, né, a uma realidade virtual, num ambiente em que você está o tempo todo enxergando, interagindo, né, com figuras, né, com ilustrações. E é importante, né, que o professor traga para a sala de aula sempre uma ilustração, né, e trazer essas figuras vai, de certa forma, incentivá-los,
né, a prestarem pelo menos mais atenção na aula. Verdade, Melida. E nós temos o próprio Marcos, né, que escreveu justamente "Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura", né? Marcos, ele foi chamado ainda quando era um jovem, um adolescente, né? Então, também é um dos exemplos que nós iremos ilustrar nessa lição, de que a idade realmente ela não nos impede de sermos missionários. E o tópico B fala ainda jovem, né? Justamente retratando sobre um rei, né? O rei mais jovem que a gente conhece na Bíblia, o rei Josias, que com apenas 8 anos de idade, veja bem, 8 anos de idade, ainda era uma criança, não era nem pré-adolescente. E ele foi capaz de instruir aquele povo de forma a se voltarem a Deus, né? Era um povo que estava totalmente desviado daquilo que o Senhor havia planejado, né? Era um povo que estava com outros costumes, que já não tinham conhecimento nem da palavra do Senhor, né? E Josias, ele foi esse missionário usado pelo Senhor para trazer o povo de volta a Deus. Então, nós podemos sim, os nossos alunos podem sim ser esse missionário, essa missionária que vai levar Cristo, que vai levar o Evangelho do Senhor de forma poderosa para os ambientes que ela frequenta, para os ambientes que ela circula. Então, nós devemos enfatizar, né, nesse primeiro tópico, essa responsabilidade, trazer essa responsabilidade também para os pré-adolescentes de falar do Evangelho de Cristo. Porque se nós hoje conhecemos a Cristo, foi porque missionários foram capazes de trazer esse evangelho. Imagina se os discípulos tivessem se recusado a compartilhar o evangelho, né, diante das perseguições, das dificuldades que eles enfrentaram. Imagina se Paulo não tivesse dito o evangelho também é para os gentios. Onde é que nós estaríamos agora? Né? Nós certamente não conheceríamos a Cristo, mas o Senhor ele usou esses missionários e foi através deles que nós conhecemos a Cristo e hoje nós também podemos ser esse agente de missões que irá propagar a Cristo. Amém? Amém. Entendendo que missões não se faz só indo, né? É, As missões nós missões. fazemos orando e contribuindo também. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora, justamente no tópico 2, né, Gilson? Isso Como mesmo. virão se não há quem pregue? Eu queria retomar só um pouquinho a sua fala, eu achei ela muito, muito importante. Quando falou do rei, ainda criança, nem um pré-adolescente era. Eu acho isso lindo na Bíblia, porque a palavra de Deus, ela mostra o Senhor usando adultos, velhos, jovens, crianças, homens, mulheres, ricos, pobres, inteligentes, pessoas leigas. Deus usa a todos. Deus usa a todos. Escravos, Deus usa a todos. E o que eu acho interessante também, falando um pouquinho da gente, elogiando inclusive a nossa denominação, é que a gente segue esse princípio de Deus. Porque na nossa igreja, e nós falamos porque somos assembleanos, todos trabalham. Tem departamento da terceira idade, tem departamento infantil, tem departamento de jovens e adolescentes, até os novos convertidos, eles pregam, testemunham, cantam. Então, o professor ele pode se apropriar disso na sala de aula para enfatizar a importância dos pré-adolescentes no contexto do reino de Deus. No caso em específico, missões, evangelização. Então, a Bíblia ela mostra adolescentes, jovens, crianças até sendo usadas pelo Senhor. Então, os nossos pré-adolescentes precisam tomar consciência disso para vencer aquela barreira, aquela dificuldade de que praticamente todos nós já passamos. Principalmente quem cresceu na igreja. Eu sou pequeno demais, vou me preocupar com outras coisas. Quando eu me casar, e quando eu tiver filhos, e quando eu for avô, avó, aí sim que eu vou fazer a obra de Deus. Aí dá o final da vida,
não consegue nem andar direito, não consegue nem pensar direito, e deu o resto para o Senhor, podendo dar tudo de si, né? Ainda novinho, com força, cheio de vigor. Então, o professor ele pode se apropriar disso para incentivar os pré-adolescentes, os alunos a fazerem a obra de Deus. E Até porque agora... a palavra diz que a força está com o jovem. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Eu ouvi uma vez um testemunho de um grande pregador que nós temos no Brasil, e ele tinha um sonho de cursar direito, para ser advogado, se envolver com política, e uma vez ele conversou com o presbítero da igreja dele enquanto jovem, e o presbítero disse: mas por que você não vai para o seminário? Ele fez: não, um dia eu vou estudar teologia para servir a igreja, mas primeiro eu vou fazer outras coisas. Vou estudar direito para ser advogado, para me ver com política, para salvar a minha cidade, etc, etc. E o presbítero botou o dedo na cara dele e disse assim: o Senhor lhe quer agora, com as suas forças, com a sua energia e com essa paixão que você tem. Aí ele deixou tudo de lado e hoje é um dos grandes pregadores que a gente tem no Brasil. Então, o professor tem que frisar isso em sala de aula, que os adolescentes, que os pré-adolescentes, que os alunos, eles são úteis para o Senhor agora. E como é que vão ouvir o evangelho se ninguém pregar? Como a irmã Eleito falou, o professor Eleito falou, existe uma máxima, né, que nós falamos muito em nossas igrejas, principalmente quando é culto do DEPEN, culto de missões, né? Missões são feitas com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão, né? Essa máxima resume o que é missões. Missões é feito por aqueles que estão intercedendo, que não foram, mas estão dando todo um suporte espiritual, porque nós sabemos que missões é uma batalha espiritual, estão lá intercedendo, orando, clamando, e o Senhor trabalha na esfera espiritual e no mundo físico. Missões é feito por aqueles que ajudam financeiramente falando, porque todos os missionários, eles precisam de um sustento, de um apoio financeiro, material, eles precisam comer, eles precisam se vestir, eles precisam investir, inclusive, no reino, e eles precisam de recursos, e às vezes eles não têm esses recursos deles mesmos, porque eles abriram mão de muitas coisas, para ir para uma outra cidade, para ir para um outro país, para ir para um outro continente, estão longe da família, longe de estudos de profissão, e eles precisam do nosso apoio. Mas também é feito com os pés dos que vão. Daqueles que vão para um outro continente, mas também para aqueles que vão para a casa do vizinho, que vão para outra rua, caminhando, que sai Tem 2 que horas levar um da tarde. cafezinho. Tem que levar um cafezinho, uma bolachinha para tomar um café, enquanto vai falando de Jesus, né? E prega o evangelho. Então, missões é feito também com os pés dos que vão para muito longe, mas também dos que só enrolam a rua e pregam o evangelho. Porque todos nós temos a chamada para sermos missionários, para pregarmos o evangelho. Mas existem alguns que Deus chama de forma específica e especial, que essa pessoa vai se doar de tempo integral para fazer missões, inclusive vai para um outro país, para um outro continente, conhecer uma outra cultura, se envolver com pessoas que pensam e agem diferente da nossa maneira. Mas existe essa máxima e os pré-adolescentes precisam entender ela. Missões é feito com os joelhos dos que oram, as mãos que contribuem e os pés dos que vão, né? E o professor ele precisa incentivar os pré-adolescentes a se envolverem nos trabalhos de missões da igreja local, porque missões ela começa pela igreja local, pelos trabalhos que a nossa igreja faz, seja culto ao ar livre, existe o que nós chamamos também, né, de cultos relâmpagos, né, que é aquele culto que a gente vai numa praça, né, e prega o evangelho, alcança as pessoas que estão ali, a gente sai, né? Existe os evangelismo pessoal, de casa em casa, com folheto, existe evangelismo no sinal, e os adolescentes precisam estar envolvidos nesses trabalhos. Trabalhos de conscientização missionária, né? Onde a igreja é despertada para a realidade, para a importância
para o valor que deve ter a obra missionária, né? Nós falamos muito que missões está no coração do Senhor e a gente se esquece de completar que também deve estar no nosso. Para isso servem essas conscientizações missionárias. E os pré-adolescentes, eles também poderiam estar envolvidos em cursos, em treinamento de evangelização. Porque nós sabemos muito que, às vezes, o pré-adolescente, o adolescente mesmo, o jovem, o novo convertido, ele quer fazer, mas ele tem aquele receio. Como é que eu vou falar? E será que eu vou saber explicar? E como é que vai ser a reação das pessoas? A pessoa tem a vontade, mas não sabe como é que vai ser a reação, não tem um controle, e isso deixa ela meio tímida, receosa, e ela finda ficando no cantinho. E a igreja local precisa trabalhar nesse sentido, principalmente com pré-adolescentes, jovens não convertidos, trazendo preparação, capacitação, treinamento. Algo muito interessante que algumas igrejas fazem é a simulação de evangelização, né? Pegam pessoas mais experientes para serem, entre aspas, né, os descrentes, e eles vão evangelizar lá, né? Eles se sentem mais tranquilos, porque sabem que, na verdade, quem está por detrás ali é um irmão querido, né? Mas isso já dá um incentivo, porque eu converso com jovens aqui da minha igreja, e às vezes eles dizem assim, eu queria um curso, uma capacitação, e tudo isso é interessante, mas na verdade, a gente aprende a evangelizar indo para o campo, se deparando com situações reais, de afronta, de rejeição, de confrontação, né? Então, eles precisam desse momento, mas também tem que ir ao campo, né? E eles vão com o nosso incentivo. É aquela fala de sempre, acho que a gente vem repetindo isso durante muitas aulas aqui, durante muitos podcasts. Eles precisam olhar para a gente e ver missionários. Porque vai ser muito triste, muito chato a gente dizer assim, vocês, nessa idade mesmo, Deus está chamando vocês para pregar. E eles vão dizer assim, sim, está chamando a gente nessa idade. E o senhor não está chamando, não? Ou a senhora não está chamando, não? Né? E a gente sabe que se eles não falar, que às vezes eles falam, se eles não falar, essas indagações assim confrontadoras estão lá nas cabecinhas deles. Então, eles precisam se envolver com a igreja em conscientização, em trabalhos que mostram a importância, como também de preparação, de treinamento, e precisam ver isso em nós. E nessa aula, um ponto que Gil já tratou, já deixou bem claro aqui, precisa ficar muito bem destacado. Deus quer usar eles nesse momento como missionários. E existem muitas formas deles evangelizarem. Uma delas, inclusive, não descartando a principal, que é o pessoal, o olho no olho, falando a palavra de Deus, falando o evangelho, indo atrás das ovelhas perdidas, mas uma forma que seria muito atrativa para eles e que eu acho que com uma mentoria, um aconselhamento, uma pessoa ali guiando por detrás, orientando, que pode ser, inclusive, nós, professores, seria eles evangelizarem através das redes sociais, que é algo que eles têm acesso, que é algo que eles estão inseridos, que é algo que eles são atraídos, que é algo que eles gostam. Dá uma missão para eles, em algo que eles já estão conectados, a gente ganhar tempo, ganhar vidas, inclusive, tocar em pessoas e fazer eles se sentirem úteis. Fazer eles se sentirem úteis. Então, os pré-adolescentes precisam já, não é no futuro também, mas no presente, evangelizar, fazer missões, pregar o evangelho. E existem muitas formas, né? Com a igreja, nas redes sociais, através do bilhete. Hoje, o que mais tem são formas interessantes, criativas, atraentes de se pregar o evangelho. Sem mudar a mensagem ela não altera, o evangelho é o mesmo, sempre será, mas existem formas da gente entregar uma mensagem para as pessoas.
Existem modos diferentes. A gente usa o principal, que é o falando, mas a gente pode usar esses pré-adolescentes com outros meios, pregando o mesmo evangelho. E assim eles vão se sentindo úteis, e quando for lá na frente, né, já que a gente pensa tanto no futuro, eles vão exercer com mais eficácia o que eles já fizeram no hoje. Então, os pré-adolescentes, eles precisam se engajar com a igreja. E eles precisam ser orientados a usarem o que de melhor tem, que é essa força, essa motivação, essa paixão, né? Você percebe muito bem quando o adolescente ele se apaixona por algo, ele não para de falar daquilo, ele não para de citar aquilo, ele não para de pensar naquilo, ele dorme e acorda pensando naquilo. E se a gente traz essa paixão pela obra missionária para eles, se a gente mostra a motivação, que é ganhar almas, que é alcançar pessoas com o evangelho que nos salvou, que é dar para as pessoas aquilo que a gente recebeu de graça, fazer eles entenderem que isso é a nossa principal vocação, pregar o evangelho, anunciar o amor de Deus. Se a gente conseguir encaixar isso na mente deles, aí eles vão fazer de tudo para serem missionários. Vão fazer de tudo para pregar o evangelho. Então, o professor ele tem, no encerramento do trimestre, uma missão um tanto difícil e importante, que é fazer com que missões ardam pelo Espírito do Senhor nos corações dos pré-adolescentes. E se Deus quiser, vai ser dessa forma. Amém, eu creio, em nome de Jesus. Gilson estava falando aí e sobre essa questão do exemplo, né, que é extremamente importante. E eu lembrei de um momento, né, que a gente teve na aula número 9, né, que foi a aula sobre os diáconos e os obreiros, e a gente teve a presença de um diácono na sala e ele foi sabatinado pelos alunos, né? E em um dado momento ele estava explicando em relação às funções do diácono, né? Que isso que não era só uma atribuição do diácono, que poderia ser atribuído, né, a todas as pessoas da igreja. Inclusive, haviam outros grupos, né, na igreja que já visitavam, que já pregavam nas ruas, né, falando sobre a comissão de visitas. E, nesse momento, alguns alunos que sabem que eu faço parte da comissão de visitas já olharam para mim e fizeram assim, né? Já vendo, assim, como é bom, né, eles saberem, como o Gilson falou, eu não estou sendo só eu não estou só cobrando do meu aluno que ele seja um evangelista, que ele seja um missionário, mas eu também estou fazendo a minha parte, estou só convocando eles, né, a junto comigo fazer parte desse povo que sai na rua, que prega a palavra, que faz culto relâmpago, que aborda pessoalmente, que vai na casa do colega, né, com um pacotinho de biscoito para a gente dividir, conversar ali sobre essas maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, para dar testemunho, né, de Cristo, e a gente recebe os amigos em casa, que somos exemplo na escola, na rua que a gente mora. Isso precisa, é uma missão intrínseca, né, ao crente, pregar o evangelho diariamente, em todos os ambientes. Se você, em todo o tempo, né? E se tiver a oportunidade, você abre a boca e diz alguma coisa. Né? Assim, né? Precisamos pregar o evangelho em todo o tempo, com todo o nosso coração. A gente chega ao fim do trimestre, né? Fechando de fato com chave de ouro. Né? Já aprendemos sobre, como o Gil falou, sobre ministérios, sobre dons espirituais, já aprendemos sobre os talentos, né? Como servir ao Senhor com os nossos talentos, já conhecemos toda a estrutura da igreja, o talento musical, pastores, presbíteros, diáconos, já falamos sobre os novos convertidos, já falamos sobre a estrutura da igreja, como é que ela é administrada, mas aí nós chegamos no fim ao começo.
vamos fazer, como é que a gente faz essa igreja se renovar? Pregando a palavra. Para iniciar a nossa dica pedagógica, eu vou iniciar logo com a dica pedagógica, né? Apresentando essa dica que já está aqui na lição, aqui no Refletindo, né? Fazer com que os alunos eles consigam pensar, né? Em exemplificar louvores, textos bíblicos, falas, uma abordagem, como o Gilson colocou aí muito bem, fazer uma simulação, né, dessa abordagem missionária, mas eu acho que o principal disso é fazer o aluno refletir no final, trazer essa reflexão dessa motivação que nós temos para estar fazendo esse trabalho. Jesus, ele se colocou como sacrifício, né? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 19, né? Diz aqui que o Senhor ele se apresentou como sacrifício aceitável. Para quê? Para que todas as pessoas, né, se reconciliassem com Deus. E aqui no comentário, o comentário MacArthur, ele diz assim: a categoria de seres a quem Deus oferece reconciliação, né, são todas as pessoas, todos os grupos étnicos, sem distinção. O mérito intrínseco da morte reconciliadora de Cristo é infinito, a oferta é ilimitada. Precisamos entender que esse ID, né, precisamos fazer o nosso aluno receber esse amor que nós sentimos em fazer essa palavra, né, em fazer parte, né, em fazer essa obra, esse ID. A gente precisa fazer o nosso aluno sentir esse amor que nós sentimos. É um desafio enorme para o professor nesse final de trimestre, né, onde nós apresentamos aqui essa lição, né, servindo a Deus com os nossos talentos. Mas o talento ele não é só uma obra estrutural, ele é uma obra interna, ele está dentro de nós. Nós precisamos fazer com que o nosso aluno sinta esse mesmo desejo, esse mesmo fogo, essa vontade de trabalhar para o Senhor de todas as formas, em todas as áreas, porque é isso que nos motiva, né? É uma necessidade. Trabalhar para o Senhor, pregando a sua palavra, é dizer ao Senhor assim: eu te amo tanto que eu quero que outras pessoas conheçam a beleza de que é estar na tua presença, né? E eles vão entender, eles conseguem compreender, eles conseguem alcançar. Quando nós estamos, né, dentro da sala de aula, com os alunos, conseguimos ver como eles são sensíveis a essas questões. E o Senhor, ele coloca aqui o comentarista, né, traz aqui o plano, né? Jesus planejou que todo mundo ouvisse falar do Pai, tivesse acesso às boas novas de salvação e amor. Por isso, como filho, ele desceu a sua glória, pregou para mudar o mundo, fez discípulos que o obedeceram. E hoje essa missão é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade da igreja, pregar a palavra, para que outras pessoas, assim como nós fomos alcançados, que eles consigam alcançar outras pessoas. E essas pessoas também façam a mesma coisa que eles estão fazendo. Na aula sobre os diáconos, né, foi um desafio que o diácono colocou. Vocês também podem ser um diácono amanhã. Aqui todo mundo pode fazer parte, né, desse ministério. Alguém aqui pode ser, uma das meninas podem ser dirigente do círculo de oração, o menino pode ser obreiro, pode ser presbítero, pode ser um pastor. E na hora, né, nós estávamos conversando e eu disse, e mais importante, qualquer um de vocês pode fazer parte do grupo de visitadores. E é verdade, né? Precisamos fazer parte desse grupo de visitadores. É uma rotina difícil, né? É uma rotina difícil, não é fácil.
Mas, porque como o Gilson falou, muitos abrem mão do seu emprego, muitos abrem mão de uma estrutura financeira, da sua casa própria, para ir morar em outra cidade, em outro estado, em outro país, para pregar a palavra. Mas também, né, esse aluno que está dentro da sala de aula, ele precisa compreender que não é só indo que ele faz missões, ele pode colocar o joelhinho dele no chão e orar pelo missionário que está lá fora. Ele pode orar pelo jovem, pela criança, pelo pré-adolescente que está do lado dele e que precisa ouvir a palavra. Eu acho que o mais importante, Gilson e Juliane, é nós compartilharmos com os nossos alunos as nossas experiências de evangelismo. Como é bom você chegar, né, para alguém que está precisando de uma palavra e você chegar com a palavra sem você conhecer a pessoa e você chegar com a palavra que a pessoa está precisando, não é? Porque quando Jesus estava na cruz, de um lado, né, com um ladrão de um lado, um ladrão do outro lado, e enquanto um dizia, né, enquanto um zombava, o outro ele dizia, Senhor, lembra-te de mim, né? E ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo. Aquele homem, ele não se sentia digno. E quantas pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, às vezes com aquela capa de dureza, né? Às vezes fazendo tudo errado, mas na verdade a pessoa simplesmente não se sente digna. E você chegar com uma palavra e transformar e ver aquela lágrimazinha brotar no olho da pessoa, e isso é extremamente lindo e importante. E isso precisa ser declarado dentro da sala de aula. Precisamos declarar, testemunhar aos nossos alunos as nossas experiências de evangelismo, quanto, né, missionários. Como é que nós conseguimos tocar as almas das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós abordamos, né? Evangelizando uma moça essa semana, eu comecei a falar com ela sobre o caminho, né? Sobre o caminho que é o Senhor, ele disse que ele é o caminho, e aquela moça começou a olhar para mim assim, com muita curiosidade. E continuando, eu falando com ela sobre a necessidade, né, de nós congregarmos, de estarmos juntos, de seguir. E ela, quanto mais eu falava, mais ela arregalava os olhos para mim, como se ela se sentisse apavorada. E eu entendi ali que ela não se sentia digna de ser aceitável a Deus. Olha que coisa extraordinária, ela não se sentia. E quando eu comecei a falar sobre essa questão da dignidade, né, que nenhum de nós somos, ela começou a chorar. E isso foi muito lindo, assim, foi impactante para mim, eu acho que foi mais impactante para mim do que para ela. Saber que você alcançou a vida de alguém, né, com uma palavra, com um simples gesto. Ela estava ali trabalhando, esperando que alguém dissesse alguma coisa. E nós, passando por ali, tivemos essa oportunidade. E ela ficou muito feliz, me abraçou no final. Eu acho que essas experiências, né, são riquíssimas para os nossos alunos, entendendo que eles têm o mesmo potencial. É dizer, olha, você também pode alcançar alguém. Tem alguém do seu lado que precisa de uma palavra que você conhece. Tem alguém do seu lado que precisa ser alcançado, né? Alguém que está sendo... quantas pessoas a gente está ali ao nosso redor, a gente conhece, e a gente não sabe o que está acontecendo, mas muitas vezes a pessoa está sendo abusada, muitas vezes a pessoa está sofrendo algum tipo de violência, e ela precisa de um socorro, ela precisa de alguma coisa que alcance, que o abrace, que o console. E essa é a palavra do Senhor. É uma palavra de edificação, mas também uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de compensação, né? E
é somente abrir a boca. Somente. Não precisa de muita coisa, não precisa de muita retórica, é só dizer: Jesus te ama. Está escrito, ele é o caminho, a verdade, a vida. Está escrito que ele é a nossa ponte reconciliadora. Está escrito que o Senhor, ele veio para os que estavam doentes, a ovelha perdida da casa de Israel. Está escrito, né, que ele pode fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer, que ele pode transformar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento. Mas se ele não fizer nada disso, ele te consola, te abraça, te estrutura e te dá graça para você viver, né, todos os desafios que você tiver. Então, fechando a nossa aula, eu acho interessante apresentar a nossa árvore institucional, que foi fomentada, né, por algumas lições, até a 11ª lição, da 6ª até a 11ª, a árvore institucional ela foi fomentada na figura dos músicos, dos pastores, dos presbíteros, diáconos e obreiros. Depois entrou a estrutura da igreja e os novos convertidos, e trazer a árvore institucional para acrescentar novos frutos, que são os frutos alcançados pela obra missionária, fechando a lição, fechando o tema geral do trimestre, apresentando a estrutura da igreja, né, como uma árvore frondosa que só cresce e frutifica em nome de Jesus. Muito bom, irmã Leide, muito boa essa ilustração, né? Essa ilustração da árvore, né? Para a gente finalizar, relembrar o que já foi estudado e também acrescentarmos, né? Essa parte tão importante que é de missões. É uma boa forma de retomarmos, né? As lições que já se passaram, né? Nós chegamos aqui ao final dessa lição que foi tão proveitosa, tão maravilhosa, né? Nós observamos que nós aprendemos coisas muito diferentes, né? Crescemos bastante com essa lição, nós conhecemos bastante, tanto do funcionamento espiritual, quanto do funcionamento ali mais estrutural, de base da igreja, questões burocráticas. Então, foi uma lição, assim, muito rica, ela trouxe muitos aspectos, e todos esses aspectos, eles giram em torno de um único tema, né? Servindo a Deus com meus dons e talentos. Então, tudo isso que nós apresentamos, tudo aquilo que nós discutimos durante todo esse trimestre, é para chegar a um único objetivo, o objetivo de servir a Deus, de mostrar ao pré-adolescente que ele pode servir a Deus, e de diversas formas ele pode servir a Deus, e para servir a Deus ele precisa buscar o Espírito Santo, e para servir a Deus ele precisa buscar os dons espirituais, e para servir a Deus ele precisa falar desse evangelho a outras pessoas, e para servir a Deus ele precisa fortalecer aquele que está chegando agora na igreja. Então, tudo isso, todos esses aspectos, né, formam uma ideia final de servir a Deus, né, do nosso serviço ao Senhor. Então, eu deixo aqui minha palavra de gratidão, né, a cada um dos professores que nos acompanharam até aqui nessa jornada de como servir ao Senhor, né, e eu quero dar a oportunidade para vocês também falarem algo, Gilson, irmã Eleide. Fala, Gilson. Não pode falar. Então, já que você me deu a palavra, então eu vou falar. Eu também quero agradecer, né, a todos os professores que nos acompanharam, professores e alunos, viu, gente? Alunos nossos aqui, né, que eles nos acompanham semanalmente, né? Um grande abraço, um beijo, minha gratidão, né, a todos que fazem parte desse grande grupo aí do podcast, que só cresce, né, a cada dia. Glória a Deus por isso, toda honra, toda glória ao Senhor. E eu quero dizer que estou muito feliz com essa lição, né? Essa lição foi muito edificante, inclusive as duas últimas lições, né, de pré-adolescentes foi bastante edificante, assuntos bem importantes e pertinentes à obra do Senhor e a congregação de uma forma geral, para que o pré-adolescente ele tenha noção aí da dimensão, né, da obra do Senhor na Terra. É maravilhoso fazer parte disso.
E essa lição, né, terminamos, encerramos com o sentimento assim de que eu posso fazer mais. Quanto mais eu digo que estou cansada, né, que a gente fala assim que faz tantas coisas ao mesmo tempo, mas eu encerro, né, encerramos esse trimestre com um sentimento de podemos fazer mais, queremos e precisamos. Amém? Amém. Amém. Eu quero tão somente agradecer ao Senhor pelo encerramento desse trimestre, agradecer às professoras, né, Giliane, Irmã Leite, pela parceria, agradecer aos professores e alunos que estiveram conosco durante todas essas aulas e esses podcasts, agradecer a confiança do DENEC, né, da diretoria, e desejar a você, professor, um excelente encerramento de trimestre e já um novo trimestre muito produtivo na presença do Senhor. Amém. Foi uma bênção esse trimestre. E nessa lição, né, para nós finalizarmos, possamos incentivar os alunos, motivá-los a servir ao Senhor com seus dons e talentos, e a buscar, né, ali o que que eu posso desempenhar nesse momento, em que eu posso ajudar, e enxergar, passar a enxergar as necessidades que surgem ali na nossa igreja, as necessidades que surgem na vida secular, passar a enxergar tudo isso como uma oportunidade de servir mais ao Senhor, né? E de estar cumprindo o ID do Senhor. Então, a paz do Senhor, que o A Senhor paz do abençoe a Senhor. sua aula. Deus abençoe Orei vocês por também. nós. Amém. Um Amém, abraço, amém. a Boa paz do aula aí para os Senhor. professores. Até o próximo trimestre. A paz do Até. Senhor.